Hoje sou eu que vou estar falando. Nós vamos estar falando sobre o tema matrimônio e divórcio. Obviamente que esses temas dentro da visão espírita são bastante amplos e nós vamos trazer algumas conceituações que possam nos ajudar a compreender um pouco e, por outro lado, também nos motivar a estudar mais dentro das referências também apresentadas. Partindo do princípio que todos nós somos espíritos imortais, seres individuais, transitando na Terra, ou em outros planetas, ou em outras moradas na casa de nosso Pai, onde nós estamos gradualmente, através das experiências transitórias que o Espírito estagia, sendo convidados a avançar no desenvolvimento interior. Com isso em mente, vamos começar da seguinte forma, quando nós falamos de matrimônio. Compreender, refletindo sobre, não dependemos de ninguém para exercitar a fé, para nos amarmos, nos perdoarmos e seguirmos avante em nossa evolução. Dependemos apenas de nós mesmos. Isso é vital porque quando nós podemos estar numa experiência de casamento, de matrimônio, às vezes ficamos esperando que a nossa melhora depende do movimento do outro, ou poderemos alegar que não podemos perdoar porque o outro é do jeito que é, ou referências diversas. No entanto, como nos ensina Lírio de Cerqueira Filho no livro Depressão e Obsessão, as duas faces da doença espiritual, nós sabemos que todos nós fomos criados únicos dentro das leis divinas, razão pela qual todos trazemos na própria consciência as leis crísticas que nos dão autossustentação espiritual. E com Emmanuel no livro Consolador, vamos aprendendo que o matrimônio na Terra é sempre uma resultante de determinadas resoluções tomadas na vida do infinito, antes da reencarnação dos espíritos, seja por orientação dos mentores mais elevados, quando a entidade não possui a indispensável educação para manejar as suas próprias faculdades, ou em consequência de compromissos livremente assumidos pelas almas antes de suas novas experiências no mundo, razão pela qual os consórcios humanos estão previstos na existência dos indivíduos no quadro escuro das provas expiatórias ou no acervo de valores das missões que regeneram e santificam. Vale importante lembrar, não para nos punir, nos culpar, mas compreender que nós estamos estagiando no planeta de provas e expiações, razão pela qual, partindo desde o plano espiritual, onde participamos da proposta reencarnatória, muitos de nós bastante conscientes, outros nem tantos, dependendo do nosso estado evolutivo. Quem já está mais lúcido participou mais lucidamente da escolha, qual seria meu parceiro, quem seria minha parceira, e a gente lá dizia, é mesmo, desta vez eu vou ter coragem para fazer o trabalho que é necessário, mas também compreender que as dificuldades relacionais, elas emergem diante do nosso nível evolutivo que nós nos encontramos. Então, por isso que quando estudamos, nos autoevangelizamos, nos flexibilizamos e fica melhor conviver na relação, que é sempre uma experiência transitória. Mas estamos muito dentro dessas relações a nível de provas e expiações, porque não é o outro que me está levando para a prova ou a expiação, é vital entender isto. Mas eu, espírito imortal, que estou em prova, dentro de uma relação. E às vezes nós podemos nos encontrar em verdadeiras expiações dentro das relações, como mecanismos burilando o desenvolvimento das virtudes das faculdades superiores da alma. Como aqui no final, Emmanuel coloca, regeneram e santificam, que nos ajudam a transformar nosso mundo interior. André Luiz, no livro No Mundo Maior, ainda continua ensinando: Jesus não partilhou o matrimônio normal na Terra e, no entanto, a família de seu coração cresce com os dias. Suas forças não geraram formas passageiras nos círculos carnais e, contudo, suas energias fecundantes renovaram a civilização, transformando-lhe o curso, prosseguindo até hoje, aprimorando do mundo. Essa simbologia sublime transparece da conduta do Mestre, que desse modo se inclinou para os vencidos da convenção humana, solitários e humilhados, fazendo-lhes ver que é possível cooperar
na extensão do infinito bem, amando e abnegando-se, com exclusão do egoísmo e do propósito inferior de serem amados segundo os caprichos próprios. E a gente está, às vezes, nas relações cheio de exigências. Então, nós vamos aprendendo com os irmãos maiores que nos antecederam, nos trazendo o programa da nossa conquista da saúde ou da nossa educação interior, dentro deste quadro que muitas dificuldades nas relações de matrimônio, de casamento, são oriundos dos nossos referenciais de egoísmo que nós estamos trazendo ainda em nós, muito inconscientes. Como vamos estar percebendo isso quando estamos na relação? Quando nos tornamos muito exigentes, quando queremos que nosso parceiro, nossa parceira se moldam conforme as nossas referências interiores, quando nós passamos a ter ciúme, quando essas referências emergem, é que nós estamos dentro deste quadro do egoísmo interior, querendo transgredir a consciência alheia diante daquele parceiro ou parceira que transitoriamente caminha conosco. Sempre é bom lembrar que Jesus, o nosso mestre, o nosso guia, que é o médium de Deus, aguarda todos nós há mais de 2000 anos. Então, quem seria nós dentro de uma relação tão curta, transitória com alguém, teria moral para transgredir a consciência de outro ser? Quando nós nos auto-iluminamos através da proposta de auto-amor, passamos a exigir menos, passamos a não colocar restrições. Não quero que você faça isso, não quero que você faça aquilo. Isso é pequenez de alma desconectada dos seus valores reais da vida. Ninguém é de ninguém aqui na Terra. Nós somos todos seres únicos. E ainda prosseguimos com Raul Teixeira, que diz no livro Vereda Familiar: no campo dos sentimentos humanos, observamos a descompensação emocional em que desfilam muitos, logrando transportar a insegurança, a carência afetiva, os desejos tipicamente sensoriais para a instituição do casamento. Quantos de nós, nas carências que estamos trazendo, lembrando, não é somente da infância, mas como espíritos imortais que transitamos em outras experiências e nos movimentando dentro do mecanismo de desamor, estamos carentes na essência. Aí a gente chega aqui e diz: meu Deus, não aguento ficar sozinha e eu preciso arrumar um parceiro para ser feliz, né? Ou parceira. E aí nesse quadro, nesse quadro de descompensação interior, nós vamos achando que o outro, quando chega na minha vida, vai me tornar feliz e vai me preencher. Resultado, é por pouco tempo. Porque a verdade é, sendo cada um de nós único, quando a paixão passa, o campo periférico, aquela fase inicial, que é mais infantil, mais imatura, nós não temos valores reais construídos de sustentação, e mesmo porque ninguém vai suprir as nossas carências interiores. Então, quando nós vamos trabalhando o desenvolvimento do altruísmo, que é a erradicação do egoísmo, então nós temos mais chance de passarmos nas relações necessárias para o crescimento espiritual com mais equilíbrio. Todas as vezes em que a vinculação conjugal se alicerça sobre carências, advém a certeza de que será de curta duração o cometimento, ainda que permaneçam os parceiros sob o mesmo teto. Então a gente vai se tolerando, né? A gente vai ficando assim, vai para um canto da casa, outro vai para o outro. Hoje em dia, então, com a tecnologia, a gente fica na frente de um tablet e não tem jeito, não tem tempo para conversar, ainda diz graças a Deus. Então, estamos em relações onde somos verdadeiros estrangeiros. A conversa, o diálogo é coisa do vizinho. É necessário revisar esses posicionamentos. Nós estamos caminhando junto para exercitar as faculdades da alma, para aprender os valores reais da vida, né? Que é necessário, repetimos, transcender o egoísmo. É mais fácil ficar na frente de uma tela de um computador do que sentar e conversar ou trabalhar nossas dificuldades íntimas. Mas é justamente isso que a parceria, quando estamos na relação, nos propicia o desenvolvimento do altruísmo. Os dois não se tornam um amálgama, contudo, unem-se numa concebível aceitação um do outro, sem que esse tenha o direito de exigir ou de impor ao outro seus conteúdos, seus interesses, suas paixões. Então, a teoria das almas gêmeas já foi, dissolvendo-se. Existem, como sempre falamos, o Dr. Jorge Andréa, que costuma dizer, almas algemadas. É verdade, a nível dos sentimentos, dos pensamentos, mas nós não vamos nos tornar um.
Isso não existe, porque se nós partimos do princípio como partimos, que todos nós fomos criados únicos no mundo e somos únicos, filhos de Deus, então mesmo quando eu me caso, que o Espírito vai passar por essas experiências várias vezes, eu não vou me tornar o outro, nem o outro vai se tornar a mim. Nós continuaremos únicos. É vital que as duas partes envolvidas tenham espaço para serem elas mesmas, com respeito, com dignidade. Quando falamos ter espaço, não é querer modificar o outro ou impor a minha forma, mas com respeito. Onde existe respeito, existe a possibilidade de duas individualidades viverem em conjunto harmonicamente. Quando, ou de impor, ou exigir o direito de impor ao outro os seus conteúdos, como nós falamos anteriormente, ou nossas paixões. Paixões ali entendendo como os referenciais inferiores, limitadores do ego, da infantilidade espiritual que nós estamos trazendo e queremos, tipo assim, exigir isso do companheiro ou da companheira que estagia conosco. É necessário que nós vamos modificando esses interesses egoísticos. Aí sempre é capaz de ter espaço para o diálogo e renovação. Ser homem ou mulher nas engrenagens da reencarnação são posições escolhidas ou sugeridas no mundo dos invisíveis, a fim de que o espírito possa desempenhar-se bem no conjunto dos seus compromissos do progresso. Compromissos do progresso. Não é compromissos do casamento em si, como nós muitas vezes na Terra vemos a relação de uma referência extremamente limitada, mas sim são compromissos do desenvolvimento do espírito de si perante o seu progresso espiritual, dentro dessas horas transitórias no olhar da eternidade para o espírito. Mas homem e mulher, é importante compreender que a nível espiritual nós não somos homens ou mulheres, nós somos espíritos, que ora estagiamos no papel de mulher ou de homem. Mas o espírito é assexuado no sentido da alma. Nós trazemos essas referências a nível fisiológico enquanto estamos estagiando na aquisição das experiências para a integração dos valores psicológicos ou psíquicos do masculino e do feminino. E nós temos o nosso modelo, o exemplo máximo dessa união de equilíbrio, que é Jesus. Essa nós estamos buscando nesse treinamento, nas relações constantes, de desenvolver essa realidade. Porque todos nós, como espíritos que somos, temos as referências do masculino e do feminino no nosso psiquismo. E é necessário harmonizar e integrar. Então não é mais só um ou outro. A história que o homem não chora já é coisa que não existe mais. Porque o espírito imortal também tem a dimensão emocional, mesmo estagiando no masculino. E assim a mulher também não vai ser aquele mel todo. É necessário desenvolver a razão, equilíbrio, centralidade. Não é a emotividade, as questões da desestruturação, mas sim desenvolver a razão e a emoção dentro de referenciais que nos autossustentam no equilíbrio, onde a mulher também sabe pensar, onde o homem também sabe sentir, onde o espírito que traz essas referências interiores vai conquistando esses valores. Então, ora, estagiando numa mulher, sabe também ter os referenciais masculinos, ou estagiando como na posição de homem, vai estar estagiando também desenvolvendo as faculdades femininas, que são instâncias psíquicas. Não podemos olvidar que na Terra o matrimônio pode assumir aspectos variados, objetivando múltiplos fins. Em razão disso, acidentalmente, o homem ou a mulher encarnados podem experimentar o casamento terrestre diversas vezes, sem encontrar a companhia das almas afins com as quais realizariam a união ideal. Isso porque, comumente, é preciso resgatar essa ou aquela dívida que contraímos com a energia sexual aplicada de maneira infeliz ante os princípios de causa e efeito. É importante voltar neste slide, quando ele diz aqui, assumir os aspectos variados e dar oportunidade que o homem pode encontrar ou passar por várias experiências. É importante lembrar que não estamos falando só dessa existência, né? Estamos falando das diferentes existências, mas que pode acontecer numa também. Simplesmente porque nós estamos, a maioria ainda buscando a alma gêmea. Aquele companheiro, aquela companheira afim, e que é tão raro. Então a gente entra no casamento e diz, não dá jeito não, isso aqui não é assim não, eu vou parar por aí.
eu tenho o direito de ser feliz, eu vou procurar um outro caminho. E a gente procura e encontra o quê? Depois a paixão, lá, meu Deus do céu, mas é tão semelhante. Porque trazemos as referências internas, as quais necessitamos trabalhar em nós. Então, isso pode acontecer numa existência, em várias existências que nós estamos em relações que às vezes não fecha, não bate, não é aquilo que eu queria, né? A nível da dimensão da inteligência emocional ou da intelectual ou na área sexual, que são as 3 dimensões que normalmente existe o encontro de almas mais afins. Então, pode haver um desencontro nessas áreas, mas é porque estamos nos treinando nessa educação interior, reavendo nossas experiências anteriormente vividas, onde nós, muitas vezes, vindo lá desde o reino animal, usamos o sexo desconectado da razão e da emoção, gerando perturbações em nós e nos outros, agora reencontrando-nos para a harmonização de vida, uma vez que temos uma conscientização mais ampla já nesse estágio onde nós nos encontramos. O divórcio não soluciona o problema da redenção, porque ninguém se reúne no casamento humano ou nos empreendimentos de elevação espiritual no mundo sem o vínculo do passado, e este vínculo quase sempre significa débito do espírito ou compromisso vivo e delongado no tempo. É importante entender, quando chegamos às vezes em dificuldades, dá vontade de sair correndo, não é? É verdade. Mas vale a pena persistir enquanto conseguirmos, porque nós podemos e devemos nos escolher em moldar-nos como seres imortais. E quando diz significa débito do espírito, dentro de um olhar espiritual que nos convida ao desenvolvimento da amorosidade, por débito entendemos o uso do nosso livre-arbítrio anteriormente desconectado das leis de Deus, pelo qual então nós trazemos já as leis de Deus na consciência ou estamos gerando créditos ou débitos na nossa consciência. Isso nada mais são do que referências, experiências que o Espírito se permitiu. Quando são débitos é porque eu posso ter me movimentado na infidelidade, na rudeza, no desrespeito, na falta da conquista desses valores reais através do uso das faculdades genésicas que sempre por trás se encontram a realidade psicológica e emocional do ser que está em desconexão com o que é divino. O homem ou a mulher, desse modo, podem provocar o divórcio e obtê-lo como sendo o menor dos piores males que lhes possam acontecer. Mas mesmo assim, melhor, como diz assim, obtê-lo como sendo o menor dos piores males. Mas nós nunca vamos nos libertar do trabalho espiritual, moral, que é necessário acontecer com este ou aquele ser que eu estou estagiando. Então, apesar que é possível de fazer isso hoje em dia já na Terra, nós vamos ver mais pela frente, mas o trabalho de desenvolvimento espiritual, ele continua a aguardar para ser realizado. Este é importante que nós pensamos antes que nós fugimos das nossas dificuldades que sempre se encontram em nós. Quais são as principais causas dos conflitos familiares? Quais serão? Nós aprendemos com Divaldo Franco, que é no livro que ele tem agora, Divaldo Franco Responde, volume 2. E ele diz assim: quando procuramos a união conjugal, sempre levamos conosco muitas fantasias da nossa mente. Quase sempre chegamos a esse momento com muitos conflitos psicológicos e acabamos por transferir para o parceiro ou as nossas insatisfações, esperando que ele possa suprir nosso vazio existencial, solidão. Isto é vital que nós observamos, como já falamos no slide anterior, quando nós nos desconhecemos ou pouco nos conhecemos, estamos trazendo isso como herança de nós mesmos, como aprendemos com André Luiz, que todos nós herdamos nós mesmos, e às vezes estagiamos numa infância onde nossos pais não souberam, não é porque não quiserem, mas não souberam nos atender a nível psicológico, afetivo, então aqueles padrões ou aquelas carências podem ter sido reforçadas, mas na verdade sempre somos nós os responsáveis porque herdamos nós mesmos. Então nós vamos estar levando isso, nem que seja totalmente inconsciente. Como temos a evidência disso? Nas dificuldades relacionais, nas relações apresentadas, que são sempre presentes esses quadros inconscientes ou conscientes. Na maioria dos quadros são inconscientes. Então é vital
que o espírito, estagiando no masculino ou no feminino, se acolhe como ser imortal e começa a trabalhar a relação de si consigo, embasado nos valores divinos ofertados a todas as criaturas, onde quer que nós nos encontramos, inclusive nos diferentes credos religiosos ou escolas de evolução espiritual. Os problemas começam a aparecer quando o encantamento inicial da primeira fase da união conjugal vai desaparecendo e o relacionamento se aprofunda. Nós já temos conhecimento que as relações vão mudando. Tem muita gente que acha que o casamento é a mesma coisa da época do início da lua de mel, para quem ainda tem, né? Então nós vamos percebendo que essa fase inicial é diferente depois, como fator natural, porque nenhum ser humano é estático. Todas as pessoas vão mudando, ambas. Então, o casamento também vai mudando, sendo uma relação. Tem a fase inicial, depois vai mudar. Quando chegam os filhos, como é que quando chegam os filhos ainda exigimos e queremos que seja na época do namoro? Nós temos mais responsabilidades, nosso foco de atenção é outro, existem outros seres que estão dividindo a atenção conosco. Aí depois chega a velhice, aí vem todas essas questões, onde é que estamos? Se o nosso foco de aproximação foi no externo, na forma, como é que vai ficar na fase da adulthood? A forma, né, vai acontecendo aquele movimento natural, que nós sempre falamos, a lei da gravidade existe, vai acontecendo. Agora, se a minha atração foi daquilo, onde é que vai ficar depois? Estamos sem referência. Então, vital ver que o desenvolvimento da relação nas relações muda. É compreensível que, à medida que o relacionamento se torna cada vez mais profundo e significativo, haja um desgaste de tudo aquilo que antes era fantasia constituído de um sonho. Coisa mais natural. Agora, se nós continuamos fantasiando, aí vai ser um problema. Porque nós vamos continuando infantis, esperando que a fase inicial, que era fantasia ou um sonho, um tanto, porque a vida real na convivência é diferente do que a fantasia, é trabalho constante, é trabalho diário. Se eu continuo com o referencial de fantasia ou de sonho, teremos dificuldades enormes. Mas se vamos amadurecendo a nossa consciência, conseguiremos amadurecer a relação e vamos crescendo junto, entendendo que tudo é um processo natural. Quando falamos da mudança da relação, não estamos sugerindo que vai ficando pior. Na medida que nós nos elevarmos e nos educarmos, essa mudança na relação sendo o resultado da mudança interior, então essa mudança vai sendo melhor. Porque vamos saindo das infantilidades, das paixões e vamos desenvolvendo o carinho, a afetividade, não é mais aquelas coisas de ciúme e de controle. Temos aquela amizade de alma com alma, por isso que vai ficando melhor e tendo uma sustentação melhor. Brigas e dissolução dos casamentos. Ainda Divaldo responde: quando estamos no mundo espiritual, a nossa visão da vida é diferente, otimista. Porque lá nós temos mais ou menos uma visão do que fizemos, ou nossos benfeitores espirituais nos apresentam a proposta, nos explicando o porquê, o que seria melhor para nós, então nós temos uma visão mais otimista da realidade. Quando encarnados, perdemos um pouco da lucidez. Eu gostei que o Divaldo disse, porque ele disse que nós perdemos um pouco da lucidez. Eu estive refletindo bastante nisso. Eu acho que ele foi muito generoso, né? Tenho para mim que nós perdemos bastante da lucidez, porque daí vai mudando o quadro. Normalmente trazemos daqueles relacionamentos que foram desastrosos em outras existências, reminiscências dolorosas, animosidades, os pontos de vista são inflexíveis. Porque quando nós estudamos sobre a visão do espírito imortal, nós sabemos que hoje nosso marido, nossa esposa, ou companheiro, companheira, são irmãos em espírito que nós já caminhamos em outrora e não cuidamos de nós e nem dos outros devidamente agora, nos comprometendo com a nossa consciência para auxiliar a nós e ao outro agora a conduzir a relação dentro de uma relação amorosa de respeito. Agora, essas questões às vezes nos foram apresentadas no plano espiritual, só que quando chegamos aqui, ficamos mais encobertos com a grosseria do corpo físico e as sensações emergem, mas nós não conseguimos esconder essas reminiscências a nível vibratório que vão emergindo na medida que passa a lua de mel, porque a fase inicial depois vai passando, ali vão emergindo os estados reais da alma. Mas não é para nos apavorar, nem pedir o divórcio, nem sair correndo, é para nos acolher e transcender estes quadros interiores.
Ciúme é motivo de separação, de divórcio, de muita briga entre os casais. Isso é normal ou é uma doença? Em outras palavras, ali estão perguntando ao Divaldo se ciúme é algo normal do ser humano ou se é uma doença. Vamos ver o que ele responde. Ciúme é um fenômeno psicológico de insegurança. Quando falta autoestima, a pessoa não acredita que alguém seja capaz de amá-la. Então, nós estamos nas relações, o parceiro ou a parceira está lá demonstrando carinho, mas nunca é dentro do formato que nós estamos esperando, porque nós é que não nos amamos. Aí, de repente, falamos, você nunca mais falou que me ama, mas eu sempre estou aqui. Veja, são referências diferentes. Você nunca mais me deu flores. Mas será que não estava presente? Os olhos estão brilhando ali atrás, né? As mulheres adoram flores, viu, homens? Vamos despertando, né? E é fundamental que os homens também vão desenvolvendo essa afetividade ou essa relação amorosa com as flores. Faz parte do feminino no psiquismo do masculino. Começarmos a criar essas tendências e nos relacionarmos dentro dessa forma, lembrando que tudo que damos ao outro, estamos dando a nós. Hoje estamos nós os doadores, amanhã os receptores. E assim vai indo a vida. As pessoas de natureza instável, amadas ou não, assim continuarão, porque são doentes, portadores de comportamentos mórbidos. Então, por mais que o outro me ama, por mais que o outro me faça bem, nunca está bom o suficiente, porque nós estudamos no primeiro estudo de hoje. Eu trago as referências pessimistas, negativas, de inseguranças, que eu me movimentei fora da lei de Deus e trago isso no meu psiquismo. Então, por mais que agora outro ser já esteja comigo amorosamente, eu não consigo registrar isso. E só conseguimos com o voltado o foco para nós. No livro Ações Corajosas para Viver em Paz, Raul Teixeira ensina: muita gente tenta justificar o ciúme dizendo que ele significa bem-querer, zelo, amor ou afeto. Eu amo ele, por isso que eu cuido. Não adote essas inverdades para a sua vida interior, pois, ao fim de tudo, o ciúme é uma representação da enorme insegurança moral. E a gente lembra, Emmanuel, que ele diz que a segurança vem de Deus. Então, o ciúme, sendo ali uma questão de insegurança moral, que se mascara com expressões simpáticas ou menos desagradáveis, muito embora os perigos que em si menos oculta. Então, novamente, nos mostrando que o ciúme é desconexão do ser consigo mesmo, nos referenciais divinos, os quais já traz no seu psiquismo, bastando desenvolvê-los diariamente através do movimento de autoacolhimento e nos conectando com isso, com a nossa paternidade divina. Ele ainda prossegue: guardando a consciência de que na Terra nada pertence a ninguém em essência e que ninguém pode ter a ninguém como propriedade, o ciúme é dessas tolices que bem poderiam ser suprimidas do contexto dos sentimentos humanos sem que fizesse falta alguma. E é verdade. Quando nós vamos despertando a consciência que ninguém nos pertence, que as criaturas são seres espirituais, ora estagiando nas funções tal e tal, mas é transitório. Então nós vamos vendo que quando nos acolhemos dentro da nossa interioridade, nós vamos nos libertando desses bloqueios, desses limites. Os problemas surgidos nos relacionamentos conjugais não representam de modo algum a vontade de Deus. É fundamental que compreendemos. Sempre é resultado do nosso egoísmo. Então, viver com ciúme, vigiar, hoje em dia que tem esses telefones, nossa, quanta neurose. Assim que o parceiro, o outro deu as costas, a gente está lá, né? Tic, 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 para ver para onde que escreveu, o que fez. Meu Deus, quanta infantilidade espiritual. Vamos usar o tempo para o desenvolvimento do cultivo dos valores reais da vida, concedendo cada um fazer o que quer, porque, em verdade, ninguém controla sentimento de ninguém. Quem quer fazer as coisas, está no telefone, está dizendo, meu bem, te adoro, está entrando na porta da sua amada. Então não nos iludimos, ninguém consegue controlar as emoções, os sentimentos dos outros. Praticamos a autoestima nossa, porque daí nós vamos caminhar com os pés mais seguros dentro das experiências que são transitórias. Nós vamos correr um pouquinho devido ao nosso tempo. Nós gostaríamos de trazer algo muito interessante quanto às questões dos relacionamentos. Vamos ver se vamos achar aqui. Como se constrói uma relação duradoura? Todos nós estamos buscando, não é?
Vejamos o que encontramos. De costume, se os parceiros do relacionamento são de caráter similar, costuma haver problemas muito sérios de contato. É que se um grita, o outro ura. Se um esfria, o outro congela, mostrando-se ambos bem parecidos. Isso é familiar para nós aqui? Podemos nos perguntar. E agora ele prossegue. Quando os parceiros se distinguem no temperamento, quando um grita, o outro fala baixo. Quando um esfria, o outro aquece. E assim consegue equilibrar a relação. Não se constrói enraizamento e durabilidade da união conjugal se um dos cônjuges está sempre disposto a dar o troco ao outro. Como é que somos? Somos aqueles que temos que ter a última palavra? Então não se constrói relações saudáveis nem duradouras. E finalizando, trazemos as palavras de André Novaes no livro Jesus, o intérprete de Deus, quando diz: sentir-se o sal da terra é colocar-se no devido lugar em que de fato se situa na obra de Deus. Essa condição deve ser utilizada como fator de mobilização da vida, alterando disposições enrijecidas, construindo novas formas de viver, modificando pensamentos e atitudes. Na medida que nós vamos nos flexibilizando, nós vamos percebendo que vamos trabalhando nossa segurança íntima, nossa confiança, nossa autoestima, nos tornando seres mais saudáveis de nós conosco e tendo o prazer de conviver com seres imperfeitos como nós somos neste nível evolutivo quando estamos no estágio das experiências carnais do matrimônio. E sempre lembrar que são experiências transitórias visando o nosso desenvolvimento superior ou das faculdades superiores do espírito imortal, que possamos aproveitar estes momentos quando estamos na relação ou quando não estamos, nos preparar para que quando estamos nesse estágio possamos estar com mais equilíbrio, com mais centralidade e com isso passar por essas experiências e na vida do outro com mais qualidade. Com isso finalizamos desejando muita paz a todos.